Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a atleta brasileira do UFC, Luana Pinheiro. Ela deu uma entrevista pro Diego da AG Fight e ela falou sobre a cotovelada que ela tomou da Gillian Robertson no começo desse mês de novembro. Quem não assistiu a luta ou não lembra, a Luana Pinheiro acabou perdendo a luta, né? Teve um momento que ela tava com a bunda pra cima e ela tomou uma cotovelada no meio das pernas e, segundo ela, atingiu ali a região do ânus, tá? Então já tô avisando, o assunto desse vídeo é isso. Então se você não gosta desse tipo de assunto, ou das palavras, ou não sei o que, já tô te avisando, tá? Pra você não assistir esse vídeo, porque eu não sei o que eu vou falar aqui, então às vezes você pode se incomodar. Então vamos lá ao assunto. Ela deu a seguinte declaração: estou tomando uma medicação muito forte, vou parar hoje, vai ser o último dia que eu vou tomar. Eu não consigo sentar, eu só sento com a almofada. Não consigo curvar minha coluna, não consigo fazer muita força, porque sinto lá no ânus, está entre parênteses, o famoso cu, no caso. Nos primeiros dias, eu não conseguia andar direito, não conseguia tossir e não conseguia rir. Espirrar pra mim era, meu Deus, eu ia no céu e voltava. Foi uma coisa que, sinceramente, não acho que foi no calor do momento, estava vendo onde estava batendo, sabe? Enfim, aqui ela tá dizendo que a Gillian Robertson teve intenção nesse golpe. Durante a entrevista, ela diz que ela cobrou o árbitro e falou com o pessoal do UFC e que ninguém ali sabia dizer, porque não era muito comum, né, acontecer cotoveladas no ânus, né, que se o golpe era ilegal ou não. Aí eu já suspeitei que era, mas fui pesquisar e eu entrei no próprio site do UFC, tá? No próprio site do UFC existem ali as regras, tá? E você consegue, tem um link no próprio site do UFC, onde você consegue encontrar um documento onde tem o que é considerado falta, tá? E eu baixei esse documento, é um documento de 4 páginas. Tem uma ou outra diferença ali, tá? Porque esse mês de novembro mudou a regra, como a cotovelada 12/6. Antes era considerada uma falta, agora não. Assim como a joelhada quando o cara tá de 3 apoios, então também teve essa alteração. Mas, nas regras ali, está escrito que é sim proibida a cotovelada naquela região. Então, assim, me espanta o árbitro ali ficar na dúvida, ou mesmo a galera do UFC, Comissão Atlética, enfim, todo mundo, né? Porque são regras unificadas de 2017. E por que é proibido? Se a gente vai lá no item 7, está escrito isso aqui: golpes na coluna ou na parte de trás da cabeça. Aqui são itens que são consideradas faltas, tá? Aí você vai falar, tá, mas o cu tá longe da nuca. O que tem a ver? Aí entra a segunda frase. A coluna inclui o cóccix. Então, quando você dá um golpe no meio das pernas, como a Gillian Robertson fez ali, ou vai pegar na parte genital, o que é proibido, ou vai pegar na parte do ânus ali, né, como ela aconteceu no caso, e pode atingir o cóccix, que também é proibido, ou também pode atingir ali a virilha em si, que também é proibido, tá? Não pode golpes na virilha. Está no item 11. Eu estava lendo o 7, no item 11 diz: ataques à virilha de qualquer tipo, qualquer ataque à área da virilha, incluindo golpes como agarrar, beliscar, torcer, enfim, são só exemplos, mas cotovelada, né? É ilegal. Ataques à virilha são iguais para homens e mulheres, então é sim considerada uma falta. Então, o que o árbitro deveria ter feito naquela luta? Ele deveria, se ele achou que não teve intenção, chamar a atenção, dar um esporro ali na Gillian Robertson e falar, ó, na próxima vez você vai perder ponto. Assim como é um chute nas partes baixas, né? Se o cara acha que não tem intenção, ele vai lá dar uma chamada de atenção, dar um esporro, e se ele achar que teve intenção, que foi intencional, ele tira ponto. Então, se ali ele achou que foi intencional, que realmente estava um pouco na cara que foi, ele poderia ter tirado o ponto da Gillian Robertson. Porém, o dano que causou, o estrago ali, seria o mesmo. Não tem jeito. Então a Luana tomaria remédio, ficaria com toda essa situação que aconteceu. Não tem jeito, faz parte da profissão. Então, se você não quer tomar chutes baixo, cotovelada no cu, ou coisa do tipo, ou você não fica em posição onde isso pode acontecer, porque pode acontecer, ou você tem outra profissão realmente, né? Porque faz parte, infelizmente, do esporte. O dedo no olho, enfim, todo esse tipo de falta pode acontecer. Às vezes vai ser com intenção, às vezes não. E o que acontece? Quando a atleta tá com ou a mulher, o homem, tá com a bunda para cima ali, o que a Gillian Robertson poderia fazer e às vezes alegar para o juiz? Ela poderia falar, eu tentei dar uma cotovelada na nádega dela. Porque pode, na bunda pode, né? De um lado, do outro, no final ali da coxa, tudo ali pode, tá? Então ela poderia tentar dar uma cotovelada na bunda e às vezes o atleta se mexendo ali pegou no meio. Aí não tem intenção, então o golpe vai atingir, vai machucar, mas não é uma falta. Então a regra é a mesma para o chute ali na região íntima.
Então, não pode genital, não pode cóccix e não pode virilha. Então, aquela cotovelada naquela posição é claramente uma falta. E o árbitro simplesmente deixou acontecer. Não me espanta muito, né? Porque os árbitros ali deixaram, por exemplo, o Michael Chandler fazer tudo aquilo que ele fez. Aliás, eu quero ler aqui o que é falta, tá? Segundo o documento oficial que está no site do UFC, porque muita gente não sabe. Então eu vou ler aqui rapidamente para a gente ter conteúdo aqui, né? Nesse vídeo. Não só falar de uma cotovelada no cu aí que deixou a menina sem poder espirrar e dar risada. Vamos trazer a parte do que é falta. Eu vou ler, claro, resumidamente para não ficar chato. Mas o item 1, o que é falta? Dar a cabeçada. Meio óbvio, né? Item 2, enfiar os dedos nos olhos de qualquer maneira. Então, não pode, John Jones esqueceu desse item aqui, não pode enfiar o dedo no olho, o Weidman também. E não só os dedos, tá? Você não pode colocar o queixo no olho, você não pode apoiar ali o cotovelo no olho, tudo isso é falta. Item 3, morder ou cuspir no oponente. Tá? A gente teve recentemente aí também, né, aquele caso de mordida, obviamente não pode. Item 4, fish hooking. O fish hooking é qualquer maneira de um lutador usar os dedos de maneira a atacar a boca, nariz ou orelha, esticando a pele nessa área. Então é meio que fazer um gancho ali com os dedos e você puxar, né, se enfiar o dedo na boca do cara e puxar a bochecha do cara, ou fazer isso no nariz ou na orelha, tudo isso não pode. Item 5, puxar cabelo. Antigamente podia, né, tem uma luta que o Royce puxa o cabelo e tal, hoje em dia não pode. Item 6, cravar o oponente na lona, né, no chão ali, de cabeça ou pescoço, que é aquele pilão, né, que eles falam, né, o bate-estaca ali, né. Mas só é considerado, vale deixar claro, porque muita gente vai falar da Rose Namajunas com a Jéssica. Ali na interpretação da galera não foi considerado um pilão. E por quê? Porque aqui, segundo a regra, é o seguinte, você tem que colocar os pés da adversária ou do adversário pro céu com a cabeça reta para baixo, ou seja, o seu oponente tem que estar na vertical. Né, o pé para cima, a cabeça para baixo, retinho, e você jogar ele de cabeça ali no chão, né, dessa forma. Então, no caso da Rose Namajunas, ela não estava tão reta assim, ela caiu meio que girando, né, então por isso que eu acho que não consideraram falta. O item 7 eu já falei, que é o golpe na coluna, o cóccix faz parte da coluna. Item 8, golpes na garganta de qualquer tipo, tá, então você não pode ali agarrar ou golpear o pescoço ali, a traqueia, né, em si. Você não pode dar um soco na garganta do cara, você não pode dar uma cotovelada ali no pescoço do cara. Então, realmente são golpes proibidos. Às vezes resvala, tá? Às vezes acontece, vai dar um soco no queixo ali e pega um pouco no pescoço, meio que acontece, tá? Então não é tão rígido assim. Às vezes a gente vê que um soco ou outro até acaba pegando, mas não pode ser intencional, né? Você não pode estar de frente pro cara ali, você vai dar um direto, ao invés de você dar no queixo, você mira no meio do pescoço do cara. Obviamente não pode por conta da traqueia. Outra coisa que não pode ali, o item 9, dedos apontados na direção do rosto ou olhos do oponente. Aqui os lutadores até hoje não sabem disso, né? John Jones, Weidman e galera aí, todo mundo o tempo todo com a mão aberta, o árbitro chama atenção trocentas vezes, muda a luva, mas esse problema nunca resolve. O item 10, golpe com o cotovelo apontado para baixo, né, o 12/6, isso aqui não é falta mais, tá? Então isso aqui tá desatualizado, agora pode. O item 11 são os ataques à virilha que eu já falei, o item 12 são as joelhadas e os chutes com o oponente no chão, aqui teve a alteração, né, a joelhada com o cara de 3 apoios ali e tal, agora pode, mas o chute, que é o tiro de meta, obviamente continua proibido. Item 13, pisotear um lutador no chão, coisa que o Vanderlei fazia antigamente, não no UFC, né, mas nos outros eventos que ele lutava e tal, não pode, você não pode pisar no cara que tá no chão. Item 14, esse aqui vale pro Michael Chandler, segurar as luvas ou o calção do oponente. O item 15, segurar na grade com os dedos da mão ou do pé, também vale pro Michael Chandler. Item 16, manipulação de juntas pequenas, os lutadores devem segurar a maioria dos dedos do adversário ali se for fazer alguma manipulação. Então se o cara tá te finalizando, você não pode pegar um dedo do cara só e torcer. Isso funcionaria? Provavelmente, né? Numa defesa de rua, você pode, se o cara tá te dando um mata-leão, você pegar um dedo só, se o cara não soltar, provavelmente ele vai, mas se ele não soltar, você vai quebrar o dedo dele, tá? Só que na luta aqui no UFC não pode, você só pode se você pegar os 4, como tá dizendo aqui na regra. Se você pega os 4 dedos do cara e puxa pro cara soltar, aí pode, porque é a maioria dos dedos, tá? Isso é o que está escrito aqui na regra. Item 17, jogar um oponente para fora do cage, né? Ainda bem que tá escrito, né? Item 18, colocar intencionalmente um dedo em qualquer orifício, em qualquer corte ou laceração do oponente. Então, você não pode enfiar o dedo no corte do oponente ali de propósito, só para fazer sangrar mais e tal. Então você não pode usar esse recurso de enfiar o dedo para aumentar um corte, por exemplo, né? Mas o que você pode fazer é dar um soco, né? Se o soco pegar na laceração ali, aí azar do cara. Então é só essa a diferença. Item 19, arranhar, beliscar ou torcer a pele. Então você não pode, né? Você não pode beliscar, você não pode meter a unha ali. Então
você não pode puxar ou torcer a pele para causar dor, né, de qualquer forma. Então muita gente às vezes pensa isso, né? Falou, pô, do jeito que tá ali, se o cara belisca ou se o cara pega a pele e puxa alguma pele de algum lugar específico, pô, isso dói, né, e tal, não sei o quê, dói realmente, mas não pode, né? Não pode estar proibido aí, é uma falta. Item 20, aqui, evitar o contato ou deixar cair o bucal constantemente, né? Ou simular uma lesão, então também é considerado falta. Você ficar cuspindo o protetor toda hora, na hora que você tá tomando uma surra ali, o cara não para de vir para cima, você ficar cuspindo o protetor, isso é falta, né? E você simular lesão também é falta. Então, item 21 agora, uso de linguagem abusiva na área de combate, então você não pode ficar xingando, esse tipo de coisa. O item 22 é parecido, né? Desrespeitar as instruções do árbitro, né? Então, se você não ouvir ou ficar falando ou reclamando ali e tal, não sei o que, você também pode acabar sendo punido. Conduta antidesportiva, que também tem a ver aí com esses outros, né? Que causa, inclusive, lesão no adversário, né? Esse é o item 23. Então, você não pode ter uma conduta antidesportiva, eu acho que seria parecido com essa cotovelada aí nessa região, né? Mas aí que já vale para as outras regras também. Item 24, atacar o oponente depois do gongo, né? Obviamente é uma falta. Atacar o oponente durante a pausa dos rounds, obviamente também é uma falta. Tem faltas óbvias, né? Mas tem que escrever o óbvio, né? Senão já viu. Item 26, atacar o oponente que está sob cuidados do árbitro. E o item 27, a interferência do corner ali durante a luta em si, né? Com o objetivo ou de interromper a luta ou dar uma vantagem injusta para o seu atleta, né? Segundo a regra que o corner não deve distrair o árbitro ou influenciar as suas ações. Isso aqui eu já vi pessoalmente, inclusive em alguns eventos, né? Não só do UFC, em outros eventos, né? Inclusive o árbitro dá esporro no corner porque o corner estava tentando ali distrair ou atrapalhar, né? Querendo chamar a atenção do árbitro para alguma falta, enfim, coisas que realmente atrapalham o trabalho do árbitro ali e pode influenciar no combate. Então também é considerado uma falta. Então basicamente esse é o documento com os 27 itens que são faltas. Como eu disse, o da cotovelada não é mais, então seriam 26, que está no próprio site do UFC. Então, segundo as regras do próprio site do UFC, regras unificadas, né, lá de 2017, o golpe que a Luana Pinheiro tomou é sim um golpe ilegal. Então, se você assistir alguma luta do UFC e ver acontecendo de novo, eu acho difícil, né, porque é uma coisa rara, mas se tiver cotovelada, e não precisa ser só 12/6 não, tá? Qualquer tipo de cotovelada, pode ser frontal, pode ser uma lateral, pegou na virilha, na parte íntima ou mesmo na região da coluna, que considera o cox, a região do ânus, também é falta. Então, é isso, né? Desejo melhoras aí para Luana e é isso, tomar cuidado, né, nas próximas. Infelizmente, a gente sabe que tá sujeito a, enfim, a boa vontade dos adversários, porque tem cara que é filha da mãe mesmo, ou mulher, né, como foi a Gillian Robertson, mas é isso aí. A profissão tem esse lado ruim, né? Você tá sujeito a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de falta, tipo de adversário que faz besteira, né? Gillian Robertson, Michael Chandler, entre outros, né? O que dá para fazer é cobrar os árbitros. Primeiro, acho que o principal é para eles saberem as regras, né? Porque se o cara soubesse a regra, a Gillian Robertson deveria ter sido punida, o Michael Chandler também, entre outros. Enfim, comissão atlética sendo comissão atlética. E lembrando, só para fechar o vídeo, comissão atlética não é responsabilidade do UFC, tá? Então não adianta xingar o UFC. A comissão atlética e o árbitro que é o culpado, né? Tem que culpar eles. Inclusive o Dana White odeia eles e eu também, porque, pelo amor de Deus, né? O quanta gente incompetente. Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!